Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos juntos para a meditação da palavra do Senhor. E queremos convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leremos dos versículos 1 ao 13. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Vou aguardar você, que está aí folheando sua Bíblia, procurando o texto de Mateus capítulo 25, que tem por tema ou por título a parábola das 10 virgens. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha, amados, que texto impressionante e oportuno para refletirmos nos nossos dias. Então, você que está acompanhando o nosso culto aqui nesta noite, e você que acompanhou o culto pela manhã, vendo, portanto, no mesmo texto, a palavra de Deus sendo pregada, e agora a continuação desta mensagem, que fala sobre, no seu cerne, no seu conteúdo principal, sobre o assunto vigilância. Vigilância é a palavra-chave desta parábola contada por Jesus, que fala de 10 virgens que nos nossos dias poderiam ser chamadas de damas de honra da noiva. Nós já explicamos um pouco disso pela manhã, e agora nós queremos apenas relembrá-los que a igreja do Senhor Jesus, através destas 10 damas de honra, estão aqui representadas por 5 damas nécias, ou seja, tolas, e 5 prudentes. E, na verdade, o que este texto está nos mostrando, o que esse texto vem nos ensinar, é que existem 2 classes de pessoa na igreja. Sempre existiu, e até a volta de Jesus existirá apenas 2 classes de pessoas na igreja. Aqueles que são representados pelas virgens nécias,
ou seja, pelas virgens tolas, e aquelas que são representadas nesta parábola pelas virgens prudentes. Ou seja, a classe dos cristãos tolos e a classe dos cristãos prudentes. Então, nós queremos concluir agora esta palavra dizendo para você, essa parábola de vigilância, que é o Espírito de Deus, o agente responsável por nos fazer vigilantes até a volta de Jesus Cristo. Sim, e infelizmente, muitas pessoas já não estão mais vigilantes. Infelizmente, muitas pessoas já não estão vigiando mais, já desistiram. Você lembra do Demas? Quando o apóstolo Paulo disse, olha, Demas abandonou o caminho do Senhor porque amou o presente século. Ou seja, ele amou o mundo, ele amou as coisas do mundo, não é? E foi embora, largou a igreja para lá. São pessoas que vigiaram até um certo ponto, mas não tiveram condições de vigiar mais um pouco, de permanecer vigilante, ou vigilantes. Os crentes do passado, quando você faz uma comparação entre a qualidade dos crentes do passado e os crentes presentes, os crentes do presente, nós percebemos que os crentes do passado, eles estavam mais vigilantes quanto à volta de Jesus, quanto ao encontro com Jesus, quanto ao dia com D maiúsculo, o dia chamado de dia de Deus na Bíblia, do que os crentes de hoje, do que os cristãos de hoje. Os crentes do passado, eles estavam ansiando pelo encontro com Deus. Eles falavam mais sobre este assunto, eles desejavam mais o fato de estarem com o Senhor. Estavam na terra, mas tinham na mente deles algo muito firme. Eu estou aqui nesta terra, mas eu não pertenço a este mundo. Eu sou apenas um peregrino, eu estou passando, mas eu vou me encontrar com o Senhor, eu tenho essa convicção, eu tenho esta certeza. Os crentes atuais, os cristãos da atualidade, na sua maioria, parece que eles não estão esperando novos céus e nova terra. Sabe, muitos estão desistindo de vigiar, muitos estão desistindo de continuar na vigilância, porque parece que não creem mais, perderam a esperança. Jesus está demorando, mas você viu aqui na parábola que o noivo demora? Você viu aqui na parábola que todas as virgens, as 10, dormiram esperando o noivo? Olha que coisa interessante. Cristãos tolos e cristãos prudentes. Ambos, nós já vimos que os cristãos tolos são representados por aquelas 5 virgens que elas vão esperar o noivo, mas não carregam o azeite com elas. E os prudentes são aqueles representados pelas outras 5 que carregam as lamparinas, mas também levam uma botija de azeite com elas. E você sabe muito bem que na Bíblia o azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos faz perseverar. É o Espírito de Deus que nos faz aguardar. É o Espírito de Deus que nos torna vigilantes. Semana passada, domingo passado, na mensagem, nós vimos, na mensagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 14, no terceiro ponto da mensagem, nós vimos que os últimos dias são dias de vigilância,
Os últimos dias são dias de vigilância por parte da igreja de Jesus Cristo. Se lembra da mensagem? Os últimos dias que começaram com a ressurreição de Jesus e que vai até a volta de Jesus, esses são os últimos dias da ressurreição à volta de Jesus. No ponto 3, na consideração número 3, nós vimos que, ao mesmo tempo que nós estamos nos últimos dias, nós também estávamos ou estamos nos dias que requer vigilância por parte da igreja. E aí, nós agora lemos esta parábola aqui que nos fala também sobre a importância de vigiar, sobre a importância de estarmos vigilantes. Mas aí, eu te pergunto, o que significa na prática ser vigilante? O que a Bíblia está nos ensinando sobre o ser vigilante para a volta de Jesus? Significa estar pronto. Significa estar preparado. Significa que quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos ao encontro dele, nós estaremos prontos. Nós estaremos preparados para o encontro com ele. Isso significa estar vigilante, significa viver vida santa e piedosa. Vida de santidade e vida de piedade. Aí eu te pergunto também, o que significa viver uma vida de santidade e uma vida de piedade? Uma pessoa que vive uma vida santa e uma vida piedosa é uma pessoa que, quando você olha para ela, você percebe que esta pessoa é como se ela fosse uma seta que apontasse para Deus. Você olha para o comportamento dela, você olha para a vida dela e você percebe que aquela pessoa não está inserida neste mundo. Vamos falar isso daqui a pouco, um pouco mais. Sabe, é como uma pessoa que aponta para Deus com a sua vida, com as suas palavras, com a sua conversa. As pessoas percebem nela que Deus habita nesta pessoa. Isso significa ser vigilante. Ser vigilante também significa aguardar e apressar a volta de Jesus. Significa que esta pessoa, ela está aguardando a volta de Jesus. E significa que ela também está contribuindo para a volta de Jesus. Ora, você deve estar lembrado que no final da vida, o apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, ele disse, mas a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele demonstrou que ele amava a volta de Jesus. Ele estava esperando a volta de Jesus nos seus dias e ele se esforçou o máximo possível. Ele, interessante, se você for comparar os 11 apóstolos, não é? Tirando, claro, o Judas Iscariotes, né? Que foi aquele que se perdeu. Os 11 apóstolos que saíram para pregar o evangelho depois da descida do Espírito Santo, com o apóstolo Paulo, e não sou eu que digo isso, ele mesmo disse, ele mesmo reconheceu, embora não estivesse soberbo por causa disso, ele disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele, o apóstolo Paulo, fez mais sozinho, claro, não sozinho, tinha uma equipe, né, de colaboradores que o ajudavam, aonde ele, mas ele ia, e se não tivesse ninguém para ir com ele, ele ia sozinho. Mas ele sozinho foi muito mais além do que os 11 apóstolos. Ali, aqueles que fizeram parte do colégio apostólico de Jesus. Por quê? Porque ele amava tanto a vinda de Jesus, ele queria tanto que Jesus voltasse logo, e ele sabia que quando Jesus voltaria quando o evangelho chegasse.
a todos os lugares. Quando o evangelho chegasse a todas as etnias, quando o evangelho chegasse a todos os povos, então ele saiu se dando, ele saiu evangelizando, ele saiu levando o evangelho, ele não tinha outra coisa em mente a não ser fazer com que as pessoas conhecessem o evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas fossem evangelizadas. Então o apóstolo Paulo é um excelente exemplo para nós do que significa uma pessoa que quer ver logo Jesus voltar. Então, quando a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos aguardar e apressar a vinda de Jesus, significa que nós devemos querer que Jesus volte logo. Maranata, volte logo, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós temos que querer. Nós temos que querer a volta. Nós temos que desejar a volta de Jesus. E nós temos que contribuir com a nossa evangelização, levando o evangelho a todos os cantos possíveis, para assim apressarmos a volta do Senhor Jesus. Não sou eu que estou inventando, está na palavra de Deus. E outra coisa, vigiar também significa ter uma vida cheia de azeite. Lembra? As 5 prudentes. Aquele cristão que é prudente, ele enche a sua vida, ele se enche do azeite de Deus. Nós já explicamos aqui que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito na palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu e você temos que viver cheios do Espírito. À medida que nós vivemos cheios do Espírito, nós vamos vigiar muito mais do que aquelas pessoas que não estão cheias do Espírito. Ou então, se compararmos com as pessoas que nem têm o Espírito, então, não é? Essas é que não vão vigiar mesmo. Pode ter certeza, quem vigia é quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não está vigiando absolutamente nada. Outra coisa, vigiar significa não nos deixar levar pela correnteza da nova ordem mundial. Não nos deixar levar pela correnteza da nova ordem mundial. O que essa nova ordem mundial ela ensina? Eu não sei se você consegue perceber. Aí está a importância de você vigiar. E veja quanta gente também não está vigiando nesse aspecto. Há uma mão invisível empurrando a humanidade para o mesmo lugar. Há uma mão invisível manipulando pessoas. Há uma mão invisível trabalhando no mundo, trabalhando para que seja cumprida uma agenda, para que as pessoas pensem da mesma maneira, para que as pessoas ajam da mesma maneira. E quem não pensar desta forma, e quem não agir desta forma, estas pessoas, elas serão alijadas. Essas pessoas serão deixadas de lado. Essas pessoas não terão sua vez. Essas pessoas não terão lugar na sociedade. Por quê? Porque elas estão contra esta ordem. Elas estão contra esta mão invisível que está mexendo com as pessoas em todos os países e levando-as a pensar a mesma coisa. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa agenda, ela me faz pensar e pensar seriamente que, na verdade, isto é a marca da besta. Se você quiser me acompanhar, principalmente você que não sabe onde está escrito, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler dos versículos 16 até o versículo 18. Apocalipse, preste bem atenção. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. Olha o que está escrito lá. Olha lá.
a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora o versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Preste bem atenção. Para mim, a marca da besta, ela não é algo como algumas pessoas ensinam, que algumas pessoas ficam lá, mas isso é um chip que vai ser colocado na mão das pessoas, ou na mão direita, ou na testa. Nós temos que entender que o livro do Apocalipse ele é um livro totalmente simbólico. Pode até ser que essa história de chip tenha alguma coisa a ver no final das contas também, que eu não duvido nada desse mundo. Eu não duvido da maneira como Satanás tem conduzido as coisas na vida de muitas pessoas, na vida dos homens através da tecnologia. Entretanto, dizer que a marca da besta é um chip é algo muito evidente, é algo muito claro para a gente tomar cuidado. O pior de tudo é que a marca da besta, ela não é algo fácil de ser identificado. Pelo contrário, é algo que ela tem um simbolismo. Então veja, o que significa mão direita na Bíblia? Quando você estuda a Bíblia e estuda os símbolos da Bíblia, você percebe que mão direita na Bíblia significa ação, significa as suas ações, tá? Então, as tuas ações estarão de acordo com o domínio da besta. E os teus pensamentos, o teu intelecto, a tua forma de pensar, a aceitação das coisas, estará aqui, na tua mente, tá? Na tua mente você vai aceitar o domínio da besta sem saber que está aceitando. As pessoas vão aceitar a marca da besta sem saber que estão aceitando. Então, uma das vigilâncias que nós cristãos temos que ter é em relação àquilo que nós estamos aceitando como sendo algo correto, como sendo algo que não tem nada demais, como sendo algo que, afinal de contas, todos estão fazendo, todos estão praticando, eu não sou diferente. E o que acontece? Coisas que são, e nós temos visto isso, coisas que antes não eram aceitas, porque na palavra de Deus está muito claro, as pessoas, inclusive cristãos, pasmem, inclusive pastores, estão aceitando essas coisas hoje, ou seja, já entrou na mente. Suas mentes já foram marcadas. E estão agindo também em favor disso, ou seja, a mão direita já está marcada. Mas, pastor, que negócio é esse de número 666? Presta atenção, o número 6 também é um número simbólico. Porque o número 7 é o número de Deus. O número 7 é o número da perfeição. E o número 6, veja, no texto está dizendo que o número 6 é o número de um homem. O 6 é o número do homem. O homem, por mais que ele tente, ele nunca vai chegar a ser Deus. Então é meia dúzia,
Mas não é meia dúzia, vírgula 1, não é meia dúzia, vírgula 2, não é meia dúzia, vírgula 3, porque se fosse nós estaríamos dizendo que o homem estaria num processo. É meia, meia de novo, meia de novo. Ou seja, é o homem que tenta, mas jamais chegará a ser Deus. É o número do homem, 6. Ele sempre será, o homem sempre será 6. O homem nunca será 7. 7 é Deus, é o número da perfeição. 6 é o homem. Então essa é a maneira como o homem está fazendo. E a besta dominando tudo, dominando os pensamentos da humanidade e dominando as atitudes, dominando as ações dos homens. E se nós não estivermos vigilantes, nós vamos acabar recebendo a marca nas nossas testas e nas nossas mãos. Por quê? Por não entender que essa marca é a marca do sistema atual que está vigente no mundo, onde as pessoas são obrigadas a aceitar. Elas são, vejam, o texto diz assim, se elas não se deixarem marcar, elas não vão poder comprar, elas não vão poder vender. O que isso quer dizer? Se você não faz parte desse sistema, você não tem lugar. Qual é a agenda que a gente percebe hoje da nova ordem mundial? Em todo o mundo, não é só no Brasil, não. Você olha para o mundo e você vê que o mundo inteiro está indo numa mesma direção. Por exemplo, há um movimento no mundo inteiro favorável ao aborto. Essa faz parte da agenda da nova ordem mundial. Há no mundo inteiro um movimento favorável à liberação das drogas. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Há no mundo inteiro um movimento favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E deixa eu dizer rapidamente aqui um detalhe. De fato, essa mão invisível não quer conduzir as pessoas apenas a aceitar e assinar embaixo do casamento de pessoas do mesmo sexo. Eles querem, na verdade, ir além. O que eles querem é acabar com esse negócio de homem e mulher. O que eles querem, na verdade, é levar as pessoas além. Olha, não vai chegar um tempo que, se a igreja não ficar vigilante, até a igreja vai chegar e vai dizer assim, não, na verdade o que está escrito na Bíblia era para aquele tempo. No nosso tempo os conceitos agora são outros. Então todo mundo está dizendo sim para o aborto, então vamos dizer também. Todo mundo está dizendo sim para as drogas, para que a gente vai ficar nessa briga? Para que a gente vai ficar nessa guerra que já matou tantas pessoas, uma guerra que não leva a nada, fica enxugando gelo? Vamos liberar as drogas. Para que a gente vai ficar brigando com as pessoas que dizem que sentem atração pelas pessoas? Porque tem gente que dizem que sente atração, homem que sente atração pelo homem, mulher que sente atração por mulher, e dizem que isso não tem nada demais. Mas também tem homem que sente atração por cachorro, tem mulher que também sente atração por cachorro, por gato, por bicho. Tem gente que sente atraído por cadáver. E aí você vai dizer o quê? É a escolha da pessoa. Ela faz da vida dela o que ela quiser. Mas é isso que a ordem mundial quer que as pessoas, marca, aceitem na mente delas. E não só aceitem, mas também, mão direita, trabalhem para que isso seja absolutamente natural. Não tem problema nenhum. Faz parte da agenda da nova ordem mundial a ideologia de gênero.
No mundo inteiro, isso não é só no Brasil. No mundo inteiro, estão todos no mundo inteiro dizendo é isso. E olha que é uma ideologia. Como o próprio nome diz, é uma ideologia. E aí as pessoas dizem, nós estamos sim, caminhando para um mundo que vai desfrutar de liberdade. Conversa fiada, ai de um psicólogo, ai do médico, ai do cientista que se levantar para dizer algo contrário. Ai daquele que disser assim, não, a ciência diz o contrário. Ele é o quê? Alijado. Ele é o quê? Execrado. Lembre-se, não poderá o quê? Comprar nem vender. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? O risco que você está correndo em não vigiar. É para vigiar a volta de Cristo? Sim, mas é para vigiar também para que você não entre na correnteza desse mundo que é o oposto. Essa correnteza que se opõe ao caminho de Deus, aos ensinamentos de Deus. Nessa agenda da nova ordem mundial, há também a defesa para que se instaure como algo normal na sociedade a pedofilia. Hoje nós ainda conseguimos segurar isso na sociedade, dizendo que a pedofilia é crime. Mas já percebeu um movimento que existe no mundo para dizer que a pedofilia é algo, algum problema, um transtorno mental? Já percebeu? Então, o mundo trabalha assim. Primeiro descriminaliza, depois faz a coisa ser tolerada, e depois faz a coisa ser aceita, e depois faz a coisa virar lei para que aquele que se opuser, aquele que se opor, aquele que for contra, esse tem que estar fora do jogo, esse está fora, esse vai ter muita dificuldade. Olha, irmão, pasmem, vai chegar uma época em que vai ser difícil para uma pessoa que se opõe, a essas coisas, até para arrumar emprego. Vai ficar difícil. Você preste atenção, se Jesus demorar a voltar, você vai ver aí, você que é mais novo, presta atenção, escreva o que eu estou falando, para depois você dizer, lá no ano 2020, eu ouvi um pastor falar isso. Vai ter uma época em que as pessoas vão participar de seleções, de entrevistas de emprego, em que essas coisas virão nas fichas, sobre qual é a sua opinião sobre isso. E se elas disserem, eu não sou favorável, pode tirar a ficha, não vai entrar na empresa. Porque, afinal de contas, ela está se colocando contra a agenda da nova ordem mundial. Você sabe que também está na agenda da nova ordem mundial o incesto? Você acha isso difícil de acontecer? Nos nossos dias isso ainda é algo que para nós é inadmissível. Mas você sabe que já tem gente defendendo isso? Você sabe que já tem gente dizendo que isso é algo que deveria ser considerado normal? Pai casar com a filha, ou com o filho, afinal de contas, não vai haver mais distinção de sexo. Mãe casar com o filho, ou com a filha. Isso que a gente julga estranho nos nossos dias, tem gente hoje dizendo assim, isso é tabu. Isso é tabu. Quando uma pessoa quer que você desista de se opor a alguma coisa, ela logo chama aquilo de tabu ou põe um clichê em você. Põe uma tarja na tua testa. Ele é fanático. Ele é intolerante. Ele é preconceituoso. Ele é uma pessoa que não faz parte
do nosso século. Ele deveria ter nascido no século XVI, no século XV. Deveria ter... Ele não combina com este século onde nós vivemos. Mas deixa eu dizer uma coisa, o objetivo final dessa nova ordem mundial é destruir os valores construídos pela cultura judaico-cristã. Todos esses valores que nós temos, sabe, de família, de fazer o bem, de liberdade. Eu acho engraçado como é que alguns querem esfregar, às vezes, na cara da igreja, entendeu? Como se a igreja fosse preconceituosa. Ninguém lutou mais pela liberdade do que a igreja. Essa cultura que ainda está aí, nos nossos dias, implantada, dando liberdade a todos nós, especialmente às mulheres, senhoras feministas. Foi graças ao cristianismo. Quem foi que deu lugar à mulher na sociedade? Jesus. Jesus, ele veio ao mundo através de uma mulher. Jesus, quando ressuscitou, Jesus se apresentou primeiramente a uma mulher. Jesus, ele permitiu que mulheres o acompanhassem, fossem discípulas dele, coisas que na época era inadmissível. Como é que alguém pode levantar e querer jogar isso na cara da igreja, dizendo que agora ela descobriu a pólvora? Agora nós estamos com a verdade das nossas mãos. Vai estudar história, vai estudar a Bíblia, vai estudar a história de Jesus, vai saber quem ele é, como ele agiu. E essa cultura judaico-cristã está sendo ameaçada, ela está sendo perseguida, ela está sendo atacada por esta mão que eu falei, por essa correnteza, sabe? Provocada por essa mão invisível que está levando a humanidade a se revoltar como um todo contra o Criador. E quando você lê o livro do Apocalipse e você vê lá, quando fala sobre batalha do Armagedon, quando fala sobre o homem da iniquidade, o homem que vai surgir ainda, nós sabemos que muitos homens já surgiram declaradamente contra o cristianismo, mas, segundo as Escrituras, é muito provável que ainda haja o anticristo, um homem chamado de o homem da iniquidade, que vai conseguir influenciar a humanidade toda está sendo preparada para que ele venha e seja uma unanimidade. E o que é pior, ele terá ainda poderes sobrenaturais para enganar a tantos, que diz a palavra do Senhor, que se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos seriam enganados. Está na Bíblia. Então, minha palavra para você, meu irmão, depois de nós observarmos a parábola das 10 virgens, veja o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha, se nós não sabemos nem o dia nem a hora, não é para a gente fazer como as 10 virgens que foram dormir. Veja que as Escrituras mostram aqui que tanto as prudentes quanto as tolas dormiram, as 10 dormiram. Isso quer dizer que a igreja, e provavelmente isso já esteja acontecendo, está no período do sono. A igreja não está vigiando, a igreja está dormindo. Mas de repente vem uma pandemia como esta que nós estamos enfrentando e as pessoas escutam: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu não sei se essa pandemia é uma prévia, mas é um dos sinais, é uma das trombetas. Eu não sei qual das trombetas, eu acredito que faça parte da 6ª trombeta, porque a 7ª trombeta já é o dia D,
Já é o dia final, já é o dia de Deus, o dia em que para tudo, Jesus voltou, ninguém morre. Dia do julgamento. Então, meu irmão, para você esta palavra, vigie, vigie, vigie. Não se deixe levar pelo canto da sereia. Não se deixe levar pela mão invisível que está conduzindo a maior parte da humanidade para pensar da mesma maneira e para agir da mesma forma. Fique vigilante, meu irmão. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.